Fala pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Então, estamos aqui mais um vídeo para passar para vocês e dessa vez para falar do Flash Crash que nós tivemos na última sexta-feira, dia 10/10, dia que vai ficar marcado como a maior liquidação da história do mercado. Basicamente, dia 10/10, na sexta-feira, no fechar do mercado, a gente viu basicamente o Trump jogando um banho de água fria, né? Dizendo ali que iria tarifar a China, né? Uma tarifa pesada ali de 100%. Falo no caso do fechamento dos mercados de ações, né? Basicamente, né? Pegou um pouquinho ali os índices futuros, né? Que ficam abertos até um pouquinho depois, né? E depois eles reabrem no domingo. Então, eles abrem no domingo, fecham na sexta, mas foi no fechar do mercado, né? Como dizem, no calar da noite, que o Trump foi lá e jogou uma bomba, né? E aí a gente sabe que cripto, como é um mercado contínuo, a gente viu que muitos tokens chegaram a cair ali 30, 40, 50%, e a gente já está vendo o mercado, né, num processo de recuperação gradual, mas ainda com muito pânico. E eu vim destrinchar para vocês um padrão que muitas pessoas não estão enxergando, que é um padrão gráfico que levou o sucesso de alguns índices, né, nos Estados Unidos, do ouro, do Bitcoin também, e esse padrão ele pode se repetir daqui a algum tempo, beleza? Então vamos começar basicamente com o nosso gráfico de liquidação. A gente vê que nós tivemos um flush, né, no mercado. Quando a gente fala flush, a gente fala uma queda repentina, né? Então, basicamente, eu vou abrir o gráfico aqui para vocês, né? Quando a gente tem a estrutura, né, de um flush, a gente vê o mercado caindo muito rápido e depois buscando ali uma recuperação em V, tá? É mais ou menos isso que a gente vê dentro de uma estrutura do flush, tá? É diferente, por exemplo, dentro de uma queda mais estruturada, né? Então a gente tem uma queda estruturada, isso aqui, né? Esse padrão, onde basicamente todo o topo ele pega liquidez vendida e faz com que o mercado caia ainda mais, beleza? Então, esta queda aqui é mais complicada dela voltar rapidamente quando a gente tem um flush, que foi o que aconteceu na última sexta-feira, beleza? Então, a gente teve ali inúmeras posições alavancadas sendo fechadas, né? O que a gente chama aí de efeito long squeeze. Então, 20 bilhões de pessoas ali tiveram seus dinheiros ali, seus dólares evaporados, basicamente, né? E aí a gente sabe que nesse meio tempo houve ali pessoas que usaram de informações privilegiadas, entraram vendido e, em contrapartida, lucraram neste sentido, tá? Mas o que eu quero passar para vocês é que dentro de uma estrutura, né, de longo prazo e dentro da confiança do mercado no Bitcoin e no Ethereum, a gente vê, né, que a maioria dos fluxos aqui são fluxos positivos, né? E apesar da queda que a gente teve na última sexta-feira, a gente vê que num histórico não tão distante, a gente já teve saídas muito maiores do que próximo a desse evento que nós tivemos, né, no dia 10. Então veja aqui que, basicamente, no dia 26 de setembro, a gente teve uma saída de 418,25 milhões de dólares. O que eu quero dizer, né? Que se o mercado estivesse com falta de confiança, muito provavelmente esse número ele seria maior, né, no histórico de curto prazo, ou seja, no tempo presente. E não é o que a gente está vendo, muito pelo contrário, já no dia 14, nós estamos vendo um inflow de 102,58 e as saídas que nós tivemos, né, foram saídas de fato menores. Então, realmente, o mercado ainda vê com muito bons olhos, apesar da queda, né, vê com muito bons olhos ativo como o Bitcoin e também como o Ethereum, até porque a causa dessa queda não é específico do mercado cripto, é um evento generalizado, aquele risco estruturado que realmente não tem como a gente mapear e é muito difícil a gente fugir de uma queda como essa, tá bom? E aí a gente vê também, né, esse padrão no Ethereum, né? A gente está vendo uma entrada
E aí a gente vê que outubro, né, basicamente dia 13 a gente teve uma saída de 428, mas realmente ela fica atrás, né, se a gente somar todas essas saídas que a gente teve aqui no mês de setembro. Então, a queda, né, no fim do mês de setembro foi muito menos pior do que realmente a queda que nós tivemos, né, no dia 10. Então, isso só diz que basicamente as estruturas que nós estamos vendo dentro do mercado permanecem como estruturas fortes, né? De fato, qual que seria a lógica de pensamento? A lógica de pensamento é: a gente teve uma queda muito forte no dia 10, é de se esperar que nos próximos dias a gente tenha mais outflow, ou seja, saída, do que eventualmente entrada. E a gente vê que o histórico passado reitera mais saídas do que atualmente, o que também reflete, né, a confiança dos investidores nos ETFs de Bitcoin e também no ETF de Ethereum, tá bom? Dito isso, tem um padrão que eu quero passar para vocês, que é um padrão muito legal, que é aquilo que nós chamamos de xícara de alta. Então, basicamente, né, esse padrão é chamado de cup and handle, tá? E é um padrão que tem uma assertividade muito boa. Então, o que a gente observa dentro do mercado, né? E aqui a gente traz o exemplo de Nasdaq, né? Veja só esse padrão de cup and handle, né? O quanto que ficou acumulando dentro de Nasdaq até que ela tivesse um rompimento muito forte, tá? Então, basicamente, esse padrão, né, quando a gente tem um rompimento, a tendência é ser um rompimento muito, muito forte. Então, a gente vê esse movimento aqui dentro da Nasdaq, tá? A gente viu esse movimento duas vezes no ouro, né? Então, se a gente observar aqui, ó, esse período de acumulação no ouro, né? Ver como o preço desenvolve, ele chega a dar uma estagnada e rompe com força. E aí, novamente, ele também desenvolve esse padrão de Camper Handle duas vezes, né? Então, por duas vezes que o ouro, né, trouxe esse padrão de Camper Handle, a gente viu o rompimento, né? E que o ouro pudesse, né, atingir regiões de máximas históricas como está agora. É claro, né, que a gente tem um período de incerteza global, né? Que está basicamente pairando ali desde a época do Covid, né? Mas a gente sabe que esse padrão gráfico é um padrão que tem uma assertividade muito forte, né? Para não parar por aí, a gente também viu no S&P 500 esse padrão de cup and handle, né? Então, o S&P 500, o que aconteceu? A gente teve essa formação, tá? De cup and handle. Realmente, pessoal, parece uma xícara. Então, é quando o gráfico ele se desenvolve dessa forma. A gente vem numa acumulação em formato de U e depois a gente tem uma segunda acumulação ou em formato de V, né? Ou em formato de U, beleza? E aí a gente tem uma resistência, né, para que ela seja quebrada, tá? Então, eventualmente ela vai ser quebrada, ela vai passar por um teste, né, na maioria dos movimentos e vai seguir fazendo o seu movimento de alta. Tem duas questões aqui que são muito importantes, que ela tende a seguir um padrão, né, de aonde pode chegar esse movimento. Então, a gente tem a parte do copo, tá? E a gente poderia mensurar esse movimento, né, através dessa régua aqui. Então, basicamente, a gente saberia se o movimento ele replicaria a altura do copo ou se eventualmente ele pegaria ali a altura da alça. Opa. Então, basicamente seria isso, né? Então, do fundo do copo até a resistência, do fundo da alça até a resistência. É assim que a gente mapeia o cup and handle, tá? Então, basicamente, é um movimento de longo prazo, né? Você vê que, basicamente, esse movimento a gente está mapeando no S&P desde 22 e o rompimento aconteceu basicamente em 23, né? Então, para ser mais preciso, a gente está mapeando desde março de 22 e o rompimento ele aconteceu realmente em dezembro de 23. Então, a gente está falando de um padrão de longo prazo. E é o motivo pelo qual eu estou muito esperançoso, né, dentro das altcoins, né, porque se a gente observar o nosso índice total 3, né, a gente observa que nós estamos nessa formatação do cup and handle, tá? Então é muito natural que o preço ele tenha oscilações idas e vindas, né,
dentro dessa zona de preço, que está traçado a linha laranja, que eventualmente é testada como suporte e eventualmente também testada como resistência. Se tiver acima, testada como suporte, se tiver abaixo, testada como resistência, até que a gente veja um rompimento muito mais concreto, né? Então a gente observa esse padrão de acumulação, né, um padrão desde 2021 e agora, né, onde nós estamos, perdão, em 2025. Então é um padrão de acumulação que puxa, né, até o último bear market. Isso diz que a gente está vendo mais capital entrando no mercado cripto ao longo do tempo do que saindo. Se a gente tem mais capital entrando ao longo do tempo do que saindo, a gente sabe que as altcoins devem se valorizar nesse meio tempo, tá? Então, basicamente, eu ainda me mantenho muito otimista para esse cenário, né? A gente está tendo a formação de um sinal bem poderoso e essa queda eu vejo como uma oportunidade de melhoria de preço médio. Mais uma vez, eu digo para vocês que não é e vocês nunca devem fazer all-in, tá bom? Ou seja, colocar todo o seu dinheiro, né, comprar tudo de uma vez, sempre tem um caixa, tá? Porque cripto, né, a gente sabe que é um cenário que tem muita volatilidade, né? É um mercado que prova que se você der all-in, as estatísticas estão contra você, então é muito melhor que você tenha uma atitude um pouco mais defensiva, né? Gastando o seu caixa de pouco em pouco do que gastando tudo de uma vez. Apesar da oportunidade ela parecer muito sedutora, não deixem se levar pelas emoções, tá? Então, baseando-se nessa estatística aqui, né? A gente vê que do fundo até o topo, né, a gente poderia, né, traçar aqui um movimento onde, eventualmente, né, o mercado cripto alcançasse a região aqui, né, mercado cripto falando de altcoins, tá? Seguir aqui 1,8 trilhões, tá? Por este padrão. Pode ser que supere, né? Ou pode ser que não supere e também emite esse movimento aqui da xícara, tá? Então a gente vê aqui este padrão aqui, né? Que eventualmente poderia trazer um capital para o mercado até 1,36 trilhões. Porque pode ser que supere, né? Porque como a gente viu aqui em padrões passados, né? Dentro do ouro, veja só, né? Basicamente a gente viu que esse padrão ele superou, né? Então ele não só alcançou, né, esse padrão que nós traçamos do fundo da xícara até o topo, como superou, né? Então vocês veem aqui que a cotação está muito acima do que fora projetado. E isso é muito bom. Isso é muito bom nesta situação. SIP também, a mesma coisa, né? Então, se a gente pegar de fato, né, esse padrão do fundo até o topo, né, e replicar este maior movimento, a gente vê que realmente o S&P, ele de fato superou. Então, quando a gente trabalha, né, com esse cup and handle, que é um padrão muito forte, a gente entende que a gente consegue delimitar dois movimentos, do copo até a resistência e da alça, perdão, até a resistência. Se passar, melhor dos mundos, maior liquidez para o mercado cripto. E se a gente somar as informações, né, técnicas com o que está acontecendo atualmente, ontem, né, no dia 14, salvo engano, o Jerome Powell, ele falou, né, dentro de um discurso que o Fed ele deve continuar o ciclo de corte, né? E além disso, nos próximos meses deve acabar, né, com o aperto monetário. Então, fazendo finalmente a transição de QT para o QE. E por que que isso seria importante? Isso seria importante porque a gente teria um custo de empréstimo menor com a queda de juros, e a gente teria dinheiro, uma quantidade maior de dinheiro circulando. Não como no ano passado, por exemplo, onde o Fed ele fez o corte de juros, mas ele manteve ali o seu aperto dentro do seu balanço. Então, basicamente, a gente não viu mais dinheiro sendo criado, né? A gente sabe que uma das funções, né, dos bancos comerciais também é criar dinheiro através do crédito. Então, a gente não viu isso acontecer. Em isso acontecendo, né, é o que eu falo, a gente junta a fome com a vontade de comer.
você tem o corte de juros, né? Com o corte de juros você incentiva não só as empresas, mas as pessoas também a pegarem crédito, e a gente vê um capital circulando com mais facilidade, a renda fixa acaba perdendo atratividade, e aí a gente tem, assim, basicamente o sinaleiro verde para que a gente veja a migração da renda fixa para para renda variável, e criptomoeda se beneficiaria nesse sentido, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Um vídeo mais curto, dizendo para vocês o porquê, né? Eu estou otimista. E só para reiterar, né, que dentro desse movimento, né, a gente já viu o Bitcoin, né, meio que numa consolidação dessa xícara de alta, né? Então agora a gente está testando, né, o que eventualmente foi uma resistência, agora como suporte nessa região de 108. E aí, de fato, se a gente mapear até onde, né, esse movimento ele poderia vir, né, a gente consegue pegar aqui o intervalo de preço. Então, se a gente mapear o fundo até o topo, a gente vê que esse padrão aqui, ele beira 142 mil dólares, né? Em algumas análises eu já citei que eu acredito que o Bitcoin ele possa chegar a 150 mil dólares. Vamos ver, né? Sigo otimista e eu acredito que essa queda é uma oportunidade para que, de fato, o mercado ele suba de maneira natural e não de uma maneira tão artificial e alavancada como a gente estava antes. Do jeito que nós estávamos, o mercado não estava com um direcional tão definido, fosse para cima ou fosse para baixo. A gente estava muito estagnado. E agora a gente entende que vai ser muito difícil, no curto prazo, a gente acumular 20 bilhões de dólares, né? E isso vai ser acumulado ao longo do tempo, o que permitirá, né, que o mercado sinta um pouco de medo e pense duas vezes antes de alavancar como alavancou. Até lá, muito provavelmente as pessoas, né, e os investidores terão isso como lição e usarão mais o mercado spot para investir dentro de cripto. Como eu falei, eu acredito que no curto prazo seja muito difícil que a gente junte esse montante de dinheiro que foi liquidado. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like. Saiba que a gente prepara, né, tudo isso nos bastidores para passar para vocês com uma linguagem muito fácil e com poucos minutos também. Sigo otimista, tá? E quero passar para você uma visão de tranquilidade. Seguimos juntos, ainda tem bastante ciclo para todos nós. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.